Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra que pode te ajudar e muito. Quem sabe você está aí pensando a respeito de uma igreja para congregar. Qual é a igreja certa? Como é que eu sei qual é aquela igreja onde eu e minha família podemos congregar para celebrar, entregar nossas ofertas, dízimos, abençoar missões? Será que existe uma igreja certa? Como é que eu posso compreendê-la e então abraçá-la? É sobre isso que eu quero falar contigo. Aí eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal para se inscrever. Sempre digo que é de graça, não chega fatura, não chega boleto. Também menciono o fato de que a família está crescendo. Eu sou muito grato a todos vocês. E, logicamente, eu vou pedir para você não sair daí comigo até o final do vídeo, porque o Espírito Santo do Senhor vai falar contigo. E tem mais uma coisa. Vou pedir aquele triplo C, para você curtir, comentar e compartilhar. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que a gente está produzindo algo maravilhoso, algo legal, relevante, e vai sugerir para outras pessoas. Essa palavra não pode ficar aqui apenas entre eu e você. Outras pessoas precisam ser abençoadas com ela. Então, chama a vinheta para nós. Pois é, eu quero ler para você o texto de Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. O texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deixa eu me deixar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esse texto de Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Eu disse na abertura desse vídeo que talvez eu pudesse ajudá-lo. Quem sabe você está aí perguntando-se qual igreja? Existe uma igreja certa? Algumas pessoas dizem assim: eu não gosto daquela igreja porque aquela igreja tem a parede branca. Um outro diz: eu não gosto daquela igreja porque ela tem a parede preta ou a parede azul, ou ela tem muita iluminação e etc. Mas olha, honestamente falando, nós não devemos nos preocupar com a cor das paredes, seja branca, seja azul, seja preta, enfim. A nossa preocupação quando a gente deseja escolher um lugar para congregar com a nossa família precisa estar localizada exatamente no que o texto de Atos capítulo 2, do 42 ao 47 nos diz, nos fala. Infelizmente eu tenho visto muitas igrejas que não têm paredes pretas e nem muita iluminação, a parede é branca, é tudo direitinho, dentro dos conformes da concepção daquele que tem certo preconceito, mas infelizmente é uma igreja fundamentada em heresias. E também vejo muitas igrejas com as suas paredes coloridas que estão firmadas em heresias, infelizmente. Mas o capítulo 2 de Atos, versículo 42 ao 47, vai nos trazer aqui, eu diria, alguns exemplos interessantes. Existe uma igreja certa? Em todo lugar onde existe o ser humano, nós vamos ter problemas. Nós temos diversos problemas em nossa igreja, na Igreja Evangélica Congregacional de Guriri, e certamente as demais igrejas também têm os seus problemas. Então, a gente precisa entender isso. Toda igreja tem suas demandas, todas as igrejas têm os seus problemas. Mas é preciso que a gente seja criterioso, né? Precisamos ser criteriosos quando vamos escolher um lugar para a gente celebrar com a família, adorar o Senhor, entregar as nossas ofertas e dízimos. E a Bíblia está cheia de informações a respeito de um lugar para a gente celebrar. E eu escolho nesse vídeo para compartilhar com vocês Atos capítulo 2, no versículo 42 ao 47. Vamos ver essa igreja, que não era uma igreja certinha, não era uma igreja que não tinha problemas, mas era uma igreja que estava buscando caminhar segundo a vontade do Senhor. O texto vai nos dizer que essa igreja, ela tinha algumas qualidades. E a primeira delas é que ela estava perseverando na doutrina dos apóstolos. Ora, se eu quero estar numa igreja com a minha família para celebrar o Senhor, eu preciso entender que essa igreja precisa estar perseverando na doutrina dos apóstolos. Precisa haver ensino, precisa haver didaquê. Uma igreja que não está pautada no ensino bíblico, e quando a gente vê aqui, né, a doutrina dos apóstolos, é tudo aquilo que os apóstolos receberam do próprio Senhor.
não é uma igreja que está fundamentada sobre os seus dogmas, as suas vontades, aquilo que o pastor acha. Mas ela tem por princípio perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, a primeira qualidade dessa igreja é que tem ensino, tem didaquê. E esse ensino está fundamentado na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. A segunda qualidade dessa igreja é que ela não está apenas fundamentada ou perseverando na doutrina dos apóstolos. Não há apenas didaquê, há também koinonia. É uma igreja que precisa ter comunhão. E essa comunhão é uma comunhão bíblica. É um entrelaçamento que leva as pessoas a um desejo profundo de estarem juntas, não para falar da vida dos outros, mas para buscarem a face do Senhor, para que possam se alegrar e principalmente glorificar ao Senhor em sua comunhão, em suas reuniões. Portanto, nós vemos aí a segunda qualidade. É uma igreja que está fundamentada ou perseverando na doutrina dos apóstolos, em ensino e tem koinonia. Depois nós vamos ver que essa igreja ela tem como qualidade o partir do pão. Tá? Havia um senso estritamente, eu diria, responsável quando aquela igreja pensava a respeito do corpo de Cristo e do sangue do Senhor. Não era uma igreja que participava, por exemplo, da ceia do Senhor sem ter uma consciência objetiva e clara sobre o que aconteceu com o Mestre em Jerusalém. Vejam vocês que é uma igreja que havia crescido. Depois que Pedro prega, 3.000 pessoas se aproximam da igreja. E isso sem contar as mulheres e as crianças. Uma igreja que expandiu, cresceu. Mas era uma igreja que tinha ensino, tinha koinonia e tinha um alto senso de responsabilidade quando partilhavam a ceia do Senhor. E aí nós vemos então a quarta qualidade. Era uma igreja que perseverava na oração. Uma igreja que tem ensino, koinonia, comunhão, tem um alto senso de comprometimento com o corpo e o sangue do Senhor e é uma igreja que ora. Então são qualidades de uma igreja que você precisa observar. Essa igreja tem ensino firmado na palavra? Sim. Tem koinonia, comunhão? Tem. Ela observa com clareza a questão do corpo e do sangue do Senhor? Sim. É uma igreja que ora, que busca? Sim. Então eu fico feliz por estar num lugar assim. Mas não é apenas isso. Né? Não são apenas essas qualidades que o texto nos mostra. O texto nos mostra também que havia temor e que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O que nós compreendemos é que uma igreja que é firmada na palavra, tem koinonia, tem um alto senso de comprometimento com o corpo e o sangue do Senhor, é uma igreja que ora e tem temor, vai ver naturalmente maravilhas e sinais que são realizados pelo poder que há no nome de Jesus. É importante dizer, irmãos, que o Senhor nos prometeu a sua presença todos os dias e não as suas manifestações. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu tenho a convicção de que o Senhor está comigo todos os dias. Porém, as suas manifestações serão esporádicas. Eu não preciso sair daqui para ir ali, ir lá, colar, buscando sinais e maravilhas. O meu Deus é poderoso para fazer. Sim, Ele é poderoso e eu creio nisso. Mas eu entendo com clareza que o que Ele me prometeu foi a sua presença todos os dias e não as suas manifestações. E aí, o texto continua dizendo que aquela igreja era uma igreja que cria, tinha fé, era uma igreja que procurava estar junta e tinham tudo em comum. Como disse, aquela igreja atraiu muitas pessoas. Chegaram muitas pessoas de vários lugares. O poder de Deus era algo tão impressionante, extraordinário, que as pessoas deixaram suas cidades e casas e foram para lá. Aquelas pessoas que lá chegaram, elas não tinham muitas vezes o que comer, o que vestir, onde estar. Então a igreja se mobilizou a abençoar, a vender propriedades e distribuir com aqueles que necessitavam. Importante isso. Eu quero dizer para você que uma igreja assim, ela não está apenas firmada no ensino, ela não persevera apenas na koinonia, não tem apenas um alto senso do corpo e do sangue do Senhor, não persevera apenas na oração, mas tem temor, vê sinais e maravilhas e outro. Essa igreja tem um olhar sensível para a dificuldade do outro. Essa igreja está por aí. Você precisa encontrá-la para a honra e para a glória do Senhor. Mas o texto continua dizendo que aquela igreja era uma igreja que perseverava de forma unânime. Não é que eles pensavam a mesma coisa, eles poderiam pensar diferentes, mas eles tinham um objetivo único, agradar o Senhor e ser obediente à sua palavra. Então, muitas vezes no contexto da igreja nós podemos pensar diferentes, mas nós nos mantemos unidos quando a proposta, o propósito, a visão, o direcionamento que é dado é o direcionamento bíblico. Então há unanimidade nisso, embora
nós possamos pensar diferentes. E o texto vai dizer que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Havia um movimento muito interessante. E há quem diga que a ceia do Senhor, por exemplo, ela deveria ser observada a cada final de reunião dos cristãos. Não apenas ela deveria ser observada no primeiro domingo, no segundo, no terceiro ou no quarto, dependendo aí da igreja onde você congrega. Mas todo final de reunião deveria ser um lugar onde poderíamos celebrar a ceia do Senhor. Precisamos entender que essa reunião, volto a dizer, não é uma reunião para fofocar, para falar da vida dos outros, para comentar sobre a igreja, mas para que estejamos em oração, buscando a face do Senhor, nos divertindo. Sim, vamos jogar um ping-pong, dama, né, xadrez, um futebol de botão, mas o nosso foco, o nosso objetivo principal é glorificar o Senhor. É o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Diz ainda que eles comiam com alegria e singeleza de coração. Mas a Bíblia nos diz que havia uma outra qualidade nessa igreja, que era a igreja da adoração, do louvor. Diz que eles louvavam a Deus, né? Eles davam louvor ao Senhor. E louvar ao Senhor é dizer a Deus o que Deus faz. Adorar a Ele é dizer a Deus o que Deus é. Era uma igreja que louvava a Deus. E se a gente perceber, todas as qualidades dessa igreja fazia com que o povo se agradasse da igreja. O povo tinha simpatia pela igreja. Como é que é a igreja que você faz parte? O povo que está no entorno dela tem simpatia pela igreja que você celebra? Pois é muito importante isso. Onde você congrega, essa igreja precisa cair na graça do povo. E a Bíblia vai nos dizer que, como consequência de todas essas qualidades, lá no último versículo, diz que o Senhor acrescentava todos os dias à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que coisa linda, né? Aqueles que estavam perdidos eram conduzidos para a casa do Senhor, para que pudessem ser salvos. Que coisa maravilhosa. Então nós vemos aqui qualidades imprescindíveis para uma igreja saudável. E aí? Responde para mim. Você pode dar a sua resposta aqui nos comentários. Você está em busca de uma igreja? Você acha que a igreja verdadeira existe? Quando eu digo igreja verdadeira, não é a igreja sem problemas, mas uma igreja que prima, que preza por esses princípios, que tem essas qualidades, que busca ter essas qualidades. Ela certamente está por aí, ou elas estão por aí, né? Aqui em Cabo Frio ou em qualquer outro lugar. Mas é preciso que você não escolha essa igreja simplesmente porque ela tem uma parede cortal, ou então porque ela tem iluminação assim, ou porque ela faz isso ou faz aquilo e que me agrada. Essas qualidades bíblicas precisam ser um mote que conduz essa igreja, porque se essa igreja está fazendo isso, é porque ela está firmada na palavra de Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Realmente espero, se você ainda não se inscreveu no meu canal, para você se inscrever. E lógico, deixar aí o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Minha alegria e esperança é que o Espírito de Deus ministre sobre a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.